Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula do Rafa History, o canal de História da Aprovação. Meu nome é Rafael Dutra e estarei aqui te ajudando a entender essa matéria tão magnífica que é História, pessoal. Bem, como no edital do PV, começaremos com o período pré-colonial. Então, só tenho uma coisa para dizer para vocês. Bem-vindos à História do Brasil. E antes de começar, pessoal, vou fazer um pedido. Você que ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Dê um pausezinho aqui rápido, vá lá e se inscreva. E não esqueça, já deu seu like hoje? Se liga na hashtag. Não esqueça de dar o seu like, pessoal. Não custa nada, não dói nada, beleza? Vamos lá. Para começar o período pré-colonial, encostei meu carro, entendeu? Aí eu vinha. Colonial, sem mais enrolações. Deixa eu dar o zoom aqui, fiz o mapa mental. Vale lembrar, pessoal, que esse mapa mental vai estar disponível lá no Instagram, Prof. Rafael Dutra. Então, se você não me seguiu, vai lá, para rapidinho e me segue, tá? Para você ter acesso a esse mapa mental. Professor, tu não vai parar de biscoitar, não? Parei agora, pessoal, agora eu juro. Vamos lá. Então, esse mapa mental lindo aqui, tá? Que foi feito com muito carinho. Vou dar um zoom para dar uma melhorada para vocês, né? E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho da chegada dos portugueses, né? Quando a gente fala de chegada dos portugueses, a gente está falando ali de expansão marítima, tá? Estamos falando de tratados de Tordesilhas, estamos falando ali da crise da Idade Média, enfim, né? Essa é a aula de mundial, expansão marítima, tá no canal, pode ir lá, procura lá e se delicie. Então vamos falar dessa chegada, né, dos portugueses. Os portugueses chegam aqui, pessoal, em 1500, tá? Pedro Álvares Cabral chega até o Brasil e tem várias teorias. Ah, ele sabia que o Brasil existia. Ah, ele não sabia que o Brasil existia. Então, tem várias teorias. O que não vai nos importar é que ele chegou aqui em 1500, tá? Chegou ele em 3 caravelas, né? E aí descobriu a terra nossa, né? Se descobriu a terra Brasílis. E aí, pessoal, o Brasil ele se encontra ele é encontrado, né? Ele é descoberto no século XV, em 1500. Quando ele vem para cá, ele vem, claro, né, com companhia, ele vem aqui com os seus amigos. E um deles é o escrivão Pero Vaz de Caminha, que vai escrever uma carta, né, fazer uma tabelinha com literatura, né? Literatura a gente fala que é o quientismo, né, o olhar do estrangeiro sobre a terra do Brasil, sobre esse descobrimento. Então, por isso que nem é considerado ali um estilo de literário brasileiro, mas sim do estrangeiro, principalmente o jesuíta e o padre Anchieta, tendo ali como nome central. Pronto, fiz a minha tabelinha ali com literatura, tá? O Pedro Vaz de Caminha, ele vai escrever uma carta ao Dom João III, tá? Que é o rei de Portugal nesse momento do descobrimento. Então, o que vai acontecer? O Dom João, né, como rei de Portugal, ele espera uma notícia dessa nova terra. E, gente, pensa o seguinte, pensa que você ficou com alguém, tá? Sim, não importa o gênero, né? Não sei quem está assistindo o vídeo, se é homem, se é mulher, se não é. Então, não importa o gênero. E aí você vai contar dessa pessoa para uma outra. Pô, tu vai contar como? Não, tinha um olho meio torto, mancava de uma perna, né? Mas era legal. Não, tu vai contar as vantagens, né? Pô, tinha olho verde, tinha olho azul, era meio forte. Ou seja, tu vai contar a tua vantagem. Afinal de contas, o descobrimento é teu. A mesma coisa vai fazer o Pero Vaz de Caminha. Ele não vai relatar as coisas que ele achou ruim. Ele vai relatar as coisas que ele achou boa. Aqui é uma terra que se tudo dá. Aqui é muito bom. E foi uma descoberta maravilhosa. Que nós somos brabos e coisa e tal. Mas o que chama a atenção é quando ele fala assim, ó. Aqui é muito bom, aqui é tudo muito lindo. Tudo que se planta dá. Porém, a melhor coisa que nós poderemos fazer é salvar essas pessoas. Então já mostra um cunho religioso. Um cunho de uma ideia de transformar esse indígena em cristão. Já que a Igreja Católica, naquele momento, estava passando por uma transição da reforma protestante, tá? Perdendo muitos fiéis, perdendo a sua hegemonia dentro de mundo de cristão, de cristianismo, tá ok? E aí,
o Frei Henrique de Coimbra vai realizar a primeira missa no Brasil, né? Vai colocar aqui a cruz. Ó, estamos aqui para catequizar. Então, o primeiro contato com o cristianismo desses indígenas é com o Frei Henrique de Coimbra. É claro que é meio assim, né, pessoal? O indígena não sabia o português não sabia o tupi-guarani, então foi meio naquele negócio de, né, de mímica, de falar, Mi Tarzan, Mãe Jane. Jane, Tarzan, Jane. Jane. Por aí vai. Só que vale lembrar também o seguinte, tá? Esse indígena, no primeiro momento, ele é amistoso, tá? Ele vai receber bem, os portugueses vão chegar com presentes, né? Que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Porém, pessoal, quando eles chegam aqui, eles não encontraram aquilo que eles vieram realmente procurar, que foi o ouro, tá? A Europa estava passando por uma crise, tá? E vale lembrar que os espanhóis, que eram grandes ali aliados barra inimigos, né? Uma relação de ódio, de amor, eles encontraram ouro na América, tá? Em Potosí, né? Na parte da América Central. Então, o português, pô, eu sou vizinho do espanhol. O espanhol encontrou ouro lá, isso quer dizer que tem ouro aqui também. Então, eles não encontraram. E aí, essa é um pouco dessa ideia de largar o Brasil meio que de lado. Foram 30 anos, né? Período pré-colonial, são 30 anos que Portugal vai deixar meio de lado. Até eu brinco em algumas aulas minhas, que é a aula do contatinho. Né? O Brasil não era o primeiro contatinho de Portugal. Quem era Calicut. Por quê? Porque dentro de uma lógica mercantilista. Tá? Cheio de especiaria, cravo, canela, pimenta, sal, tá? Bombando na Índia. Para que eu vou vir aqui pro Brasil? Vou deixar o Brasil de lado. Porém, é feio? É. É horroroso? É. Tem índio que come índio? Tem. Porém, é meu. Apesar de ter uma relação de abandono, eu não quero que ninguém invada o Brasil, tá? E aí, muitos desse abandono se dá, como eu botei aqui, pela importância do comércio oriental, tá? Porém, lá quando a gente tem o mercado oriental caindo em declínio, eu vou começar a olhar para cá. Opa! Peraí, esse contatinho não é tão ruim assim. O que esse contatinho tem de bom? Vamos dar uma olhadinha? E a gente vai achar, deixa eu dar mais um zoom aqui para você. Vamos aqui ter duas expedições de reconhecimento, que pode ser chamada também de expedição exploratória, explorar para ver o que o Brasil tem de bom. Em 1501, o Gonçalo Coelho, em 1503, o Gaspar de Lemos, juntos com o Américo Vespúcio. O que essa expedição de reconhecimento queria? Primeiro, reconhecimento geográfico, se tem rio, se tem relevos, o que tem aqui do Brasil geograficamente falando. Depois, potencialidades econômicas. O que o Brasil tem? Será que tem ouro? Será que tem outro produto? Será que tem especiaria? Será que tem cravo? Será que tem canela? Denominação de acidentes geográficos, né? Dá nome aos rios, dá nome aos relevos, tá? E quando eles chegam aqui, vão constatar a existência do pau-brasil. Para você que nunca viu um pau-brasil, ó, olha a mágica. Puf! Olha o pau-brasil, olhou? Volta para a aula agora, tá? O que esse Brasil tem de bom, gente? O que esse pau-brasil tem de bom? Primeiro, a madeira muito valiosa, né? Uma madeira resistente, boa para fazer caravelas, para fazer móveis, mas o melhor de tudo é o que, pessoal? A tinta que sai de dentro desse pau-brasil, tá? Vamos subir aqui. Então, quando a gente fala de pau-brasil, pessoal, nós temos que falar que é de três coisas: feitorias, escambo e o estanco, tá? O que era feitoria? Eles eram entrepostos comerciais. Pera aí, professor, explica isso melhor pra gente. Ele funcionava como uma espécie de alfândega. Tudo que entrava e saía da colônia, entrava e saía pela feitoria, para ter um controle, tá? A primeira feitoria foi lá em Cabo Frio, a feitoria de São Mateus, que você chama hoje de Praia do Forte. Não é Praia do Forte. O nome correto seria ser Praia da Feitoria. Porque essa feitoria ela tinha duas coisas. Ela servia de entreposto, entrada e saída de produtos, mas também servia para a defesa do território, que é encontrado lá na região de Cabo Frio, tá? Depois de falar sobre feitorias, vamos falar sobre o escambo.
O escambo, pessoal, era a troca da mão de obra indígena por produto de baixo valor. Então o índio trabalhava a tarde toda, a manhã toda, né? E aí, quando chegava no final do dia, ele ganhava um espelho, ele ganhava um pente, ele ganhava um colar. Eu já sei que você deve estar pensando, né? O índio era um otário. Não, gente, o índio não era um otário. Imagina, você nunca viu um espelho na vida, é acostumado a ver o seu reflexo somente na água, e de repente o português chega com esse material, para ele vale muito. Vamos fazer o seguinte, gostei de você. Gostou de mim? Fui com a tua cara. Aí vamos. Gostei de ti. Aí sim, pô. Além do espelho, além de pano, vou te dar esse chapéu. Vai, porra nenhuma. Ah, esse chapéu é teu. É meu? É. Fechou, porra! Puta que pariu. Pode ver. Então ele trocava ali, né, a sua mão de obra por esses produtos, tá ok? E depois, pessoal, vai vir o estanco. O estanco, pessoal, era o monopólio do pau-brasil pela coroa portuguesa a terceiros. Como a coroa portuguesa não tinha dinheiro para fazer isso, ela jogava isso para terceiros. E esses terceiros pagavam impostos, né? Podemos chamar de redízima, podemos chamar de vigésima, tá? O primeiro grande explorador de pau-brasil aqui foi o Fernão de Noronha, que é considerado um cristão novo, né? Um judeu que se converteu ao cristianismo, tá? Pelo amor de Deus, não vá confundir estanco com escambo, tá? Escambo, referente à troca da mão de obra por produtos de baixo valor. Estanco, monopólio real sobre o pau-brasil. Então, pelo amor de Deus, não vai errar isso no dia da prova, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade. Quando a gente fala de França, né? A França foi o primeiro país a tentar invadir o Brasil. Por quê? Porque não aceitava o Tratado de Tordesilhas, aquela linha que dividia, né, as Américas entre Espanha e Portugal. Então a França, pessoal, vai ser uma das primeiras a tentar invadir o Brasil. Vamos lá, vamos dar aquela história? É feio? É pobre? Porém, quando tentam invadir aquilo que é meu, quando tentam tomar aquilo que é meu, eu quero marcar território. Então, como que eu vou marcar território? Quando eu fizer a chamada Expedição Guarda Costeira, que tinha como objetivo proteger o litoral, tá? É feito por Cristóvão Jacques entre 1516 e 1520. Também tinha uma ideia ali de tentar combater a pirataria, tá? Então, pessoal, depois da Expedição Guarda Costeira, vai vir aquilo que nós chamamos de Expedição Colonizadora, pelo Martim Afonso de Souza, que é a nossa próxima aula, tá? Que a gente vai falar ali sobre capitanias hereditárias, vamos falar sobre a primeira vila do Brasil, entre outras coisas. Deixa eu te fazer o zoom aqui. Lembrando, né, pessoal, que essa obra de arte... Opa, peraí, antes da gente terminar, ó, olha ela aqui, ó. Expedição Colonizadora, feito por Martim Afonso de Souza, né? É feita por medo de perder o território, combate à pirataria e os corsários, lembrando que corsário geralmente eram os piratas contratados pela Inglaterra, tá? Nós vamos ter ali o início da colonização efetiva, né? Fundação de vilas e colônias e o cultivo de produtos agrícolas, né? Como aquele comércio da Índia perde forças, começa a se olhar para o Brasil. Então quem vai fazer isso é o Martim Afonso de Souza, mas isso é na nossa próxima aula. Gente, lembrando a vocês que essa obra de arte aqui tá lá no Instagram, Prof. Rafael Dutra. Quem não me segue, me siga lá. E não esqueça, hashtag dê o seu like. Não custa nada e não dói nada. Vai lá, pessoal. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.